Deputado Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer e elogiar o meu colega deputado federal, Gilvan da Federal, e todos os demais colegas parlamentares aqui que o apoiaram no requerimento de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para vir aqui prestar esclarecimento sobre a abertura de inquérito contra, não o Marcel Van Hatten, mas contra um parlamentar. Corrijo-me, contra dois. Deputado Cabo Gilberto também está, talvez Vossa Excelência não tenha o conhecimento, também está com um inquérito aberto contra si por manifestação feita na tribuna em relação ao trabalho de um delegado da Polícia Federal. E faço questão, senhor deputado Alberto Fraga, Vossa Excelência, que é policial também, de dizer que tão somente nos referimos ao trabalho do policial. E ainda que assim não o fosse, a imunidade parlamentar nos garante inviolabilidade sobre quaisquer palavras e votos, independentemente se estivéssemos tratando da péssima conduta profissional, para não dizer criminosa, e eu repito, desse policial federal Fábio Alvarez Chior, ou se estivéssemos nos referindo à sua conduta pessoal. É para isso que serve, há mais de 300 anos na história mundial, a inviolabilidade parlamentar por opinião, palavras e votos. Registro, senhor presidente, desde 1689, a Inglaterra tem a Bill of Rights, e naquele documento, naquela carta, verdadeira carta dos direitos humanos do cidadão inglês, foi garantida a imunidade parlamentar para deputados e senadores no seu artigo 9. No Brasil, independente desde 1822, ainda 2 anos depois, em 1824, o imperador, ou seja, não era uma democracia, Dom Pedro I, na primeira Constituição do Brasil, que aliás foi outorgada, não foi votada, ele inclui também a imunidade parlamentar para deputados e para senadores. Ele outorga, significa ele concede, ele dá, não foi votada, e ainda assim o imperador, que poderia eventualmente ser confundido com um ditador, decidiu outorgar, conceder ao brasileiro, ao povo brasileiro, desde 1824, portanto, a imunidade parlamentar. São 200 anos deste instituto no Brasil, que não apenas o ministro Flávio Dino, por meio de uma abertura de inquérito contra mim, contra o deputado Cabo Gilberto, decidiu jogar na lata do lixo. Aliás, outros já atacaram a imunidade parlamentar antes, e vítima deste ataque é também nosso ex-colega deputado Daniel Silveira e tantos outros que estão sendo perseguidos. Lembro que o deputado Nicolas Ferreira manifestou-se nos Estados Unidos, na ONU, em missão oficial, chamando Lula daquilo que é de ladrão, e também está respondendo processo no Supremo Tribunal Federal. O próprio deputado Gilvan da Federal, em manifestação semelhante, teve de responder a uma acusação e assim dar depoimento à Polícia Federal. Isso é tudo muito absurdo, senhor presidente. E é por isso que eu quero elogiar aqui o deputado Gilvan da Federal, porque claro que o governo veio aqui fazer, como se diz no popular, esparramo. Veio dizer que não fazia sentido chamar o ministro, porque foi tema de STF. Não, senhor presidente. Não. O que está em questão aqui é que a Polícia Federal mobilizou até o momento, no meu inquérito somente, 9 delegados da Polícia Federal. 5 agentes da Polícia Federal. Sem contar todos os servidores. Para representar contra um deputado pela utilização da tribuna. Se estes policiais federais, liderados pelo chefe de gabinete do atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, o seu chefe de gabinete, cujo nome, aliás, que bom, não me ocorre agora, ele que fez a notícia de fato contra mim, e o próprio delegado Fábio Alvarez Chior, oferecida a possibilidade, decidiu representar contra mim no Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, aqui peço um minuto de tolerância só para concluir. Este tema é sim
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse tema é, sim, do senhor ministro Ricardo Lewandowski, porque ele, se não está permitindo dolosamente, ele, por incompetência e falta de supervisão, está contribuindo para o ataque ao parlamento, à democracia, ao Congresso Nacional e à imunidade parlamentar, ao não enxergar o aparelhamento da Polícia Federal. Então, ou por incompetência, ou por dolo, o ministro da Segurança da Justiça e Segurança Pública, senhor Ricardo Lewandowski, precisa vir aqui dar explicações a esta Comissão de Segurança e Serviços Públicos sobre o que está acontecendo contra mim, contra o deputado Cabo Gilberto, mas, sobretudo, contra o Parlamento brasileiro. A Polícia Federal não pode ser aparelhada para esse fim e a democracia precisa ser garantida. Por isso, parabéns ao meu colega deputado Gilvan da Federal, firme, forte, e a todos os membros dessa Comissão de Segurança e Serviços Públicos que garantiram a aprovação dessa convocação. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro, coronel, prometo que eu não entro mais com extra pauta. Essa foi em função do feriado. Ontem não teve como protocolar, feriado de segunda-feira, né? Mas essa moção de aplauso é muito importante, não apenas para valorizar, para demonstrar o apreço com esses policiais citados na moção, um oficial e alguns praças, mas também para incentivar outros policiais de que nós, parlamentares, de que a sociedade muitas vezes criticam, cobram, mas também estão observando as ações boas, as ações legítimas do Estado, que culmina com prisões ou, no caso em tela, né, com neutralização de criminosos. Um desses criminosos, coronel, que foi morto a tiros, que reagiram com a polícia, com a Rony, equipes de Rony de Curitiba, altamente treinados, acostumados a enfrentar criminosos perigosos, foram recebidos a tiros. Um desses criminosos que foram abatidos, todos jovens, inclusive tinham 2 adolescentes, um deles tinha matado um cidadão com 58 tiros. Veja bem, tinha matado um cidadão com 58 tiros. Briga de quadrilha, são elementos extremamente perigosos. Receberam a equipe da Rony a tiros. O pessoal do serviço reservado, a famosa P2, fez o levantamento, descobriu que naquela casa uma quadrilha de criminosos assassinos, traficantes de droga de uma facção criminosa existente no Sarandi, estavam portando armas, drogas, produtos de furto. Avisaram a Rony, que é uma equipe altamente operacional, a Rony foi até lá, foi recebida a tiros e neutralizou esses criminosos. Em outras palavras, que o pastor Henrique chega a arrepiar quando fala, matou esses 4 vagabundos, assassinos. Os senhores podem ter certeza que essa ação da Rony salvou vidas inocentes que seriam mortas no futuro por esses bandidos. Por isso que eu falo, muitas vezes, esse tipo de bandido, um deles matou uma pessoa com 59 tiros. Então o senhor tem uma ideia, esses 4 criminosos, na trajetória de um ano futuro, que não tiveram esse futuro graças a Rony, eles matariam 4, 5, 6 pessoas inocentes, inclusive podendo matar crianças, porque eles entram em casa de desafeto, matam 4, 5 pessoas, dão 50, 60 tiros. Se tiver uma criança lá, morre também. Então eu peço a todos os deputados, e peço também que os deputados que estão presentes aqui, liguem para outros deputados que estão no painel, para que eles votem sim, para que essa moção de aplauso seja colocada na extra-pauta, seja votada e aprovada. A Polícia Militar do Paraná agradece, a Rony agradece. Muito obrigado, força e honra! Muito obrigado. Se me permitir, senhor presidente, pode falar, deputado. Estou como visitante dessa vez, não sou membro aqui, mas eu gostaria de sugerir à comissão, o deputado Sanders e o deputado Zucco estão aqui, eu adoraria assinar conjuntamente, mas não posso, a menos que eu consiga uma vaga aqui na comissão, quem sabe tem alguma aí sobressalente, mas eu encaminhei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, já elogiando também a proposta do deputado Sargento Faur, uma moção de solidariedade às famílias, amigos e membros da corporação dos policiais militares gaúchos Everton Kirsch Júnior e Rodrigo Weber Voltz. Está na pauta aqui também uma moção. Então, desinformado sou eu. Que bom, eu ia sugerir o que muito pertinentemente já fez o deputado Sanders também. Foi uma tragédia, um tiroteio na cidade de Novo Hamburgo, que parou a cidade durante toda a noite em pânico, e esses policiais que infelizmente acabaram perdendo a vida e outros que foram severamente
alvejados, deputado Sanderson, merecem todo o nosso reconhecimento pelo trabalho feito para defender a população. Então, já foi feito aqui, senhor presidente, quero só elogiar, então, o trabalho do deputado Sanderson, do deputado Zucco, os deputados gaúchos aqui presentes. Me esquecia já do deputado Osmar Terra, que está aqui também, pela homenagem feita aos nossos queridos policiais militares gaúchos que, infelizmente, pereceram em serviço. Deputado Sanderson. Presidente, só mais uma vez falar aqui sobre a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, nessa última semana. E aí, eu, deputado Zucco, outros deputados, apresentamos uma moção de louvor a todos os policiais militares que atuaram nessa ocorrência. Foram 9 horas de atendimento numa ocorrência que resultou naquela tragédia que nós vimos, acompanhamos todos pela imprensa, mas eu faço questão aqui de citar, já que foi aprovada a moção de louvor, a segundo sargento Josiane Miller, soldado William Duarte, soldado Eduardo de Brida Geiger, soldado Rodrigo Weber Voltz, que infelizmente veio a óbito, então a homenagem pós-mortem, soldado João Paulo Farias Oliveira, soldado Everton Kirsch Júnior, que também infelizmente tombou em combate, homenagem pós-morte, soldado Leonardo Valadão Alves, tenente-coronel Santos Rocha, entre outros policiais militares, a nossa brigada militar, usando das melhores técnicas policiais, conseguiram minimizar, porque a tragédia poderia ser muito maior. Esse esquizofrênico deu mais de 100 tiros e a brigada militar, atuando com parcimônia, com equilíbrio, com profissionalismo, atendeu naquilo que podia a minimização de uma tragédia que, infelizmente, aconteceu, mas poderia ser muito maior. Então, cumprimentos à nossa Brigada Militar, cumprimentos aqui o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, o comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Fioli, e todos os membros da nossa valorosa e briosa Brigada Militar. Muito obrigado, deputado. Deputado Gilvan, da Federal. Obrigado, presidente. Eu vou evitar ao máximo não fazer extrapauta. Peço desculpa aos demais colegas se eu atrapalhei. Minha fala final, infelizmente, o deputado Antônio de Paula não está aqui. Eu não gosto de falar de ninguém pelas costas. Vou pedir minha assessoria para mandar o vídeo para a assessoria dele. E eu vi o deputado Antônio de Paula, que eu admirava e muito, mas gostaria de falar na frente dele que hoje não faço nem questão de cumprimentá-lo. O deputado Antônio de Paula, sou novato, mas não fico em cima do muro. E eu tenho lado. O deputado Antônio de Paula veio com um colete aqui dizer que políticos do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Rio de Janeiro têm leniência com o crime organizado. Ele faz uma crítica aos políticos que têm leniência com o crime organizado. No Rio de Janeiro, nós tínhamos dois candidatos. Delegado Ramagem, com o qual eu estive na Polícia Federal, com experiência gigante no combate ao crime organizado. E o deputado Antônio de Paula ficou com quem? Com Eduardo Paes. Esse sim tem leniência com o crime organizado. Esse sim passa a mão em bandido, Eduardo Paes. Então o deputado Antônio de Paula, que não tenho medo. Se você estivesse aqui, eu falaria para você, Antônio de Paula. Eu espero a gente se encontrar no corredor, espero que você nem me cumprimente. Você vem aqui de colete, fazer uma palhaçada, dizer que é contra político com leniência, com bandido, e não apoia o delegado Ramagem, apoia um cara que tem leniência com bandido, que fez campanha para esse ex-presidiário descondenado do Lula, Eduardo Paes. Então, uma vergonha. Assim, eu tenho hoje, como eu disse, sempre admirei o deputado Antônio de Paula, mas depois que ele passou a mão no Eduardo Paes e foi lá fazer palhaçada com esse ex-presidiário descondenado do Lula, fazer oração, dizer, esse cara tem que ir para o inferno, o Lula, e não a oração, pô. Se for para orar, ora para esse filho da mãe ir para o inferno. Aí vem o deputado Antônio de Paula lá orando para um bandido do Lula. E aqui vem de colete dizer, meu repúdio a político que tem leniência com o crime organizado. Mas não apoiou o Ramagem, né, deputado?
Então, olha só, eu não tenho medo de porra nenhuma eu dizer para esse deputado, não fale comigo, não fale comigo. Gostaria que você estivesse aqui, mas você é um traidor. Se elegeu na base do Bolsonaro, Bolsonaro para cá, Bolsonaro para cá, agora se passa para o lado de um bandido, de um ladrão desse Lula, que inclusive eu vou no STF me explicar porque que eu chamei um ladrão de ladrão, mas é ladrão. Então aqui meu repúdio, para terminar mais 30 segundos. Pô, ou você tem que ter lado, cara. Tem que ter lado. Eu posso ser um deputado novato aqui, mas eu tenho um lado. Eu continuo com o presidente Jair Messias Bolsonaro e digo para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, você vai ser humilhado em 2026. Outro que eu admirava, mais um traidor, um Judas que foi para cima do deputado Gustavo Gaia. Você, governador Caiado, é um canalha, Judas e traidor. E eu não gosto de prostituta, com todo respeito às prostitutas, que são muito melhores que certo tipo de político, que não tem lá. Uma hora o cara diz que é uma coisa, outra hora está pedindo bênção. E eu volto a dizer, vou concluir, se você realmente é contra o crime organizado, se você realmente é contra político que tem leniência com bandido, por que não ficou ao lado do delegado Ramagem? Ficou do lado do Eduardo Paes? Aquele sim, gosta de bandido. Obrigado, presidente. Eu concedo a palavra ao deputado Pazuello, depois Faur. Senhores, está desligado. Está ligado. Senhores, eu não poderia deixar de me pronunciar aqui na nossa comissão, uma vez que nós, no Rio de Janeiro, tivemos na semana passada uma situação drástica. E eu começo uma leitura da seguinte forma: dia de terror na cidade do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, dia 24 de outubro, 3 batalhões da PM, integrantes de 3 batalhões, iniciaram uma operação para reprimir o roubo de carros e de cargas na área conhecida por Complexo de Israel, formado por um conjunto de comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas. Em represália, o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, vulgo Peixão, líder do tráfico de drogas naquele complexo, impôs momentos de terror e pânico na Avenida Brasil por mais de 2 horas. Os criminosos, para deter o avanço da polícia, incendiaram veículos e montaram barricadas, passando a utilizar armamentos de guerra, atirando numa ação diversionária contra a população que passava na Avenida Brasil, que é do outro lado. Esses traficantes, esses bandidos, terroristas, eles não atiraram na polícia e acertaram nos cidadãos. Eles atiraram nos cidadãos para criar um efeito diversionário da operação. Senhores, isso é real e não estou vendo as pessoas falarem desta forma. A Avenida Brasil é uma importante via de locomoção que liga o subúrbio carioca à zona central. Era horário de rush, com milhares de pessoas se locomovendo para o trabalho. Estes trabalhadores, muitos com crianças de colo, tiveram que sair dos ônibus e de seus carros, motocicletas, e deitar no chão para se proteger do intenso tiroteio. Um dos mortos estava com a marmita do almoço no colo, no ônibus, levou um tiro na cabeça, segurando a marmita do seu almoço. Será que isso não é o bastante? Infelizmente, essas 3 pessoas morreram. Pelo que eu peço ao final que o senhor decrete aqui para nós 1 minuto de silêncio, em respeito à memória de Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, motorista de aplicativo, Renato Oliveira, 48 anos, funcionário de frigorífico, e Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, motorista de caminhão, que trabalhava para a Secretaria Municipal de Educação. Outras pessoas foram feridas. Senhores, eu tenho dito que a realidade do Rio de Janeiro, o nosso estado do Rio de Janeiro, é o epicentro da problemática de segurança pública do nosso país. Se nós da comissão não entendermos isso e trabalharmos buscando soluções para o Rio de Janeiro, o restante do país segue no mesmo caminho. Então eu peço que o senhor decrete esse 1 minuto e que a gente realmente pense muito
e trabalhe nessa direção. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Vamos. Um minuto de silêncio.